Olá! Dando continuidade à preparação de matemática financeira para o concurso do Banco da Amazônia, vamos hoje estudar mais um tópico do edital. Lembrando que este conteúdo também pode ser estudado para quem está querendo fazer outro tipo de concurso, mas que também tem o tema de hoje no seu edital. Estudaremos aqui sobre juros simples. Neste vídeo serão falados os conceitos, apresentadas as fórmulas e ainda serão resolvidas questões da banca Sesgran-Rio em que o objetivo seja calcular juros ou montante. Haverá ainda outro vídeo sobre juros simples para complementar este conteúdo e para resolver ainda mais questões. Já é uma tradição e um diferencial aqui do canal vocês terem um material em PDF que ajuda muito a acompanhar a aula. Então, mais uma vez, estou disponibilizando na descrição do vídeo link para esse material. Vamos começar com a capitalização simples. Nesse regime, nós vamos aplicar uma certa taxa de juros sobre o valor que foi inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Para facilitar, eu vou fazer o exemplo para aplicação, mas entendam que essa lógica também serviria para uma dívida ou para um empréstimo. O segredo da capitalização simples é saber que ele sempre é efetuado a partir da quantia inicial. Independente do período que você esteja, essa taxa sempre vai ser aplicada sobre aquele mesmo valor inicial. Um exemplo numérico vai facilitar o entendimento disso. Vamos a ele. Uma aplicação de R$100 foi realizada à taxa de 10% ao ano pelo período de 2 anos. Determinar os juros no final de cada ano. Eu vou começar fazendo aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa, até para treinar, e aí a partir dele a gente vai mostrar como funciona a capitalização simples com esse exemplo numérico. Então, nosso diagrama de fluxo de caixa é, na verdade, uma linha do tempo. Já adiantei a vocês que é necessário a gente colocar uma unidade aqui nessa linha. Normalmente eu sigo a taxa, as poucas exceções serão comentadas depois. Bom, como é que eu vou saber que é taxa? Às vezes ela vem escrita e fica muito fácil. Mas já dei uma outra dica a vocês, que normalmente ela é dada em porcentagem e associada a unidade de tempo, ao dia, ao mês, ao ano, ao semestre, assim por diante. Então está aqui a nossa taxa, ela está ao ano, então eu vou criar essa linha do tempo em anos. Um outro detalhe é que nós temos aqui o zero, que seria o valor hoje, que é o valor do capital. Esse capital pode vir de vários nomes diferentes, também já comentei sobre isso. Aqui ele veio como aplicação, é o valor da aplicação. No caso, R$100. Quando eu aplico, sai dinheiro do caixa. Eu vou representar isso com uma seta para baixo, que são esses R$100. Aqui não há necessidade de colocar o real cifrão, e quando não houver centavos que não seja zero, ou seja, quando for só zero, não há necessidade também de escrever. Bom, o que vai acontecer? Essa aplicação vai ficar durante 2 anos. Então, a data importante na nossa linha do tempo é o 2. Por outro lado, até para que a gente entenda a capitalização simples, se é proposital, eu pedi os juros ao final de cada ano. Então, eu vou verificar o que acontece no ano 1, para depois verificar o que acontece no ano 2. Então, viram que essa escala que eu coloco aqui na linha do tempo é o que vai nos ajudar, né? A utilização desse diagrama de fluxo de caixa. Agora, vamos discutir o que vai acontecer no primeiro ano. Ainda não ensinei fórmulas para vocês e não é objetivo agora, só quero mostrar o que é a capitalização simples. Mas um detalhe não é difícil saber. Se a pessoa aplica R$100 e a taxa é 10% ao ano, nós vamos ter que calcular 10% do valor que ela aplicou. 10% de 100. Também é importante saber que porcentagem aqui é essencial. Então, eu vou comentar aqui rapidamente como eu calcularia esse 10% de 100. Seria 10%, que é 10 por 100, vezes 100. Isso aqui vai dar 10, que no caso seria R$10. Isso aqui é só o acréscimo, tá? Seria os juros. Uma das coisas que ele perguntou. Agora, imagine a seguinte situação. Se ele resolvesse pagar, ele ia pagar só R$10? Desculpa, pagar não, é uma aplicação. Se ele fosse resgatar, ele ia resgatar só R$10?
Não, ele ia resgatar os 100 que ele depositou mais os 10. Então aqui na minha linha do tempo, meu diagrama, eu vou colocar que na data 1, aqueles 100 reais seriam então 110. Mas por que eu pus pontilhado? Porque ele não vai resgatar. É só para poder vocês entenderem a lógica. Agora vamos ver o que acontece no segundo ano. Somente no segundo, tá? No acumulativo. Também será jogada uma taxa de 10% ao ano, é um ano só, então 10%. Aqui é a grande questão que vai diferenciar a capitalização simples, que nós estamos vendo, da capitalização composta, que nós veremos daqui a pouco. Esses 10% serão aplicados sobre qual valor? Qual é a minha referência? Aqueles 100 que eu tinha inicialmente, ou os 110 que ao qual já tenho direito após um ano decorrido? E aí aqui é bem simples. Na capitalização simples, a taxa de juros incide somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Ou seja, a resposta está aqui. 10% sobre os mesmos 100 reais que eu havia aplicado. Também não parece mais correto que seja sobre os 110? Não estou pondo isso em discussão agora. Se eu aplicasse sobre os 110, seria capitalização composta. Então, capitalização simples é isso. Eu continuo tendo 10% de 100, os mesmos 10 reais. E o que o exercício tinha pedido era isso aqui, tá? Os juros a cada período. Então, 10 reais no primeiro ano, mais 10 reais no segundo. Mas, por curiosidade, quando ele for resgatar, ele vai resgatar aqueles 110 que ele já tinha, mais esses 10. Ele vai resgatar 120. Uma outra forma de dizer seria, ele vai resgatar os 100 que ele depositou, mais a soma dos juros aqui dos dois períodos, que também é 20, que vai dar 120. Eu queria dizer que um exercício de concurso provavelmente não vai pedir isso separado, né? Nós vamos encontrar técnicas para agilizar aqui. Mas a ideia era que vocês entendessem o significado da capitalização simples. E achei que dessa forma que eu coloquei, ficou bem claro o que é a capitalização simples, que é essa ideia de que os juros incidirão somente sobre o valor inicialmente aplicado. E aqui, se esse valor fosse ficar mais um tempo, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, continuaria sendo o tempo todo 10% de 100, por ser capitalização simples. Como eu já tinha dito, no regime de capitalização simples, o detalhe é que aquela taxa de juros incide somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Então lembra quando a gente está resolvendo problemas de matemática financeira, grande parte das vezes você cai numa das duas situações. Ou uma dívida que é feita, que aqui estamos falando de um valor tomado emprestado, que vai ser pago com juros depois, ou uma aplicação. Você coloca o dinheiro numa instituição financeira, por exemplo, e espera resgatar um valor acrescido dos juros no futuro. Mas e aí, nos juros simples, o detalhe é que você sempre vai calcular sobre o valor inicial. Nos interessa agora. Se sabemos que é juros simples, então há a possibilidade de resolvermos questões com fórmula, mais prático do que você ir desenvolvendo período a período, até porque muitas vezes esse período é longo. Então, com a fórmula, vocês vão ver que fica um pouco mais prático resolver questões de juros simples. Só que para isso, vamos ter que começar a dar nome e letras para representar cada um daqueles parâmetros que a gente vai precisar dentro de uma questão de matemática financeira. Então, vamos começar aqui entendendo. Juros simples. Nós chamaremos juros simples da letra J. Capital. Chamaremos de letra C maiúscula. Lembra que capital também foi explicado na primeira aula, vem com vários sinônimos, a gente vai treinar bastante isso aqui ainda. Chamaremos de I a taxa de juros. Normalmente ela é dada em porcentagem, mas aí eu tenho uma ressalva em relação a como utilizar isso dentro da fórmula que eu vou explicar daqui a pouco. E finalmente temos o prazo, que é o que eu chamei de N. Muitas pessoas conhecem essa fórmula usando T. Não tem problema, eu preferi usar o termo N, que representa número de períodos onde aquilo está ocorrendo. A partir daí, nós temos uma relação, que é a primeira fórmula da nossa matéria. A relação é J igual a C vezes I vezes N. Ou seja,
Como a taxa de juros incide somente sobre o valor inicial, isso se torna uma coisa proporcional e bem direto mesmo. Então, para calcular o juros, se eu conheço o capital, a taxa e o prazo, basta multiplicar esses três fatores. Bom, mas eu falei que eu tinha uma observação em relação à taxa de juros. Algumas pessoas conhecem essa fórmula assim: C vezes I vezes N sobre 100. Ou às vezes no lugar do N está o T, a mesma coisa. Quando a fórmula é colocada dessa maneira e a taxa está em porcentagem, vamos supor 20%, você jogaria os 20 aqui, no lugar do I. É uma maneira. Eu preferi não fazer assim, porque quando a gente chegar lá em juros compostos, eu não acho interessante trabalhar com a taxa dessa maneira. Então, para que vocês não tenham que depois lembrar quando pode e quando não pode, eu simplifiquei. Então, quando eu usei a fórmula sem o 100, tirando esse 100, faz com que a minha taxa, se fosse 20%, por exemplo, bastaria eu colocar ela assim, 20 por 100. E naturalmente o 100 surgiria ali dentro, tá bom? É só uma estratégia, mas é bom comentar isso, porque eu sei que muitos de vocês já conhecem um pouquinho dessa matéria e às vezes aprenderam um pouco diferente. Quero deixar claro, não está errado o jeito que você aprendeu, se for o caso, mas também não está errado o jeito que eu estou ensinando. Criei um critério aqui, eu acho que é legal seguir, porque aí quando a gente padroniza, a gente não confunde. E a estratégia que eu usei foi essa. Outra observação: a taxa e o prazo obrigatoriamente na mesma unidade. Já falei para vocês que a taxa ela é normalmente dada em porcentagem e associada a alguma unidade de tempo, ao mês, ao ano, ao dia, assim por diante. Então tem uma unidade ali. E por outro lado, quando a gente trabalha com o prazo ou tempo, ele também tem uma unidade. A aplicação vai ser por tantos dias, tantos meses, tantos anos. Quando as duas coisas estiverem na mesma unidade, eu não preciso me preocupar em transformar. Mas quando tiverem unidades diferentes, a transformação vai ser necessária. Não se preocupem se não entenderam totalmente o que eu falei. A gente vai pôr em prática logo aqui na sequência e vai ficar bem claro para vocês. Só que agora que começamos a falar de fórmulas, surge uma outra preocupação. Preciso decorar essas fórmulas? Bom, a minha sugestão é que você realmente decore, mas não agora. Então, a ideia é que você comece a utilizar as fórmulas e elas comecem a ficar tão naturais para você que às vezes você usa sem nem perceber. E aí não tem essa preocupação em decorar. Mas, claro, existe a possibilidade que você não lembre todas elas quando estiver ali mais próximo da prova. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí um caderno, um bloco, alguma coisa onde você possa fazer anotações e que fique fácil aí quando você precisar. E você vai criando a sua relação aqui de fórmulas. Quando você for resolver exercícios, principalmente os primeiros, você pode sim recorrer a essa folha, não vejo o menor problema, porque o objetivo vai ser interpretar as questões e saber quando usar cada uma. E eu vou ensinar isso para vocês. Quando estiver mais próximo da prova, aí eu mesmo vou sugerir alguma coisa para ajudar a decorar. Mas aí vocês vão perceber que muitas delas nem precisa, vocês já lembrarão. Tá? Então a minha sugestão é essa, pega um bloquinho aí, eu vou pôr como 2, porque nós estamos no capítulo 2, tá? Juros simples. E já vou colocar a primeira aqui, ó, J igual a C vezes I vezes N. Acredito que isso aqui seja suficiente. Essa ideia de taxa e prazo estar na mesma unidade, vocês vão se acostumar com isso, né? Não precisa nem anotar. E saber jogar a taxa aqui na forma correta, em porcentagem, também vocês vão aprender com exercício. Não acho necessidade, não acho que precisa anotar. Então, por enquanto, anote desse jeito, deixe fácil. Quando a gente precisar, a gente vai recorrer a ela. Bom, com isso já podemos fazer o nosso primeiro exemplo da matéria. As operadoras de cartões de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento. No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema utilizado é o de juros compostos. E no caso de atrasos inferiores a um mês, utiliza-se o sistema de juros simples. O vencimento da fatura de um cliente é no dia 5, mas ele só receberá o pagamento do seu salário no dia 15 do mesmo mês, quando então fará o pagamento da fatura com atraso de 10 dias. Se a fatura desse cliente é de R$ 900, quanto ele pagará em reais de juros? Bom, quando você for resolver uma questão, essa aqui é do concurso da Petrobras 2014, o ideal é que você crie ali um roteiro de raciocínio. E eu tenho um que vou passar para vocês aí, ó, primeiríssima mão. E vocês vão perceber que esse roteiro, né, que são a técnica de fazer por etapas, por passos,
ele vai ser usado tanto em questões mais simples, quanto em questões mais complexas depois. Então eu acho ele bem interessante, se quiserem, adotem. O que seria? Você vai dividir o exercício em 5 etapas. E não se preocupe, porque o exercício não vai ficar mais longo por causa disso. Apenas ele vai ficar organizado. Qual que é a primeira etapa? Vou citar todas elas e depois eu vou pôr em prática aí para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, vocês vão ler o exercício pelo menos 2 vezes. Quando você faz isso, na primeira leitura, você não está preocupado em perceber detalhes, o que cada valor representa. Você só está preocupado em saber, será que é um exercício de juros simples? Será que será um exercício de juros compostos, no concurso isso está misturado? Será que é amortização? Então, isso nós vamos aprender ainda. Mas quando você lê a primeira vez, sem a preocupação dos detalhes, você enxerga o que está acontecendo. Inclusive, quando for o caso que a gente for desenhar o fluxo de caixa em questões mais complexas, eu já consigo fazer isso, porque eu já tenho uma visão geral ali da questão. Depois eu leio uma segunda vez para ter a ideia mais específica, para verificar com mais detalhes o que aquele 12% representa, o que o 900 é, será que ele é capital, será que ele é juro? E aí eu já aproveito e vou dando nomes, né? C, J, I. Então percebam, primeira etapa, ler pelo menos 2 vezes. Segunda etapa, identificar o que cada valor representa. Normalmente, quando eu faço a segunda leitura, eu já estou fazendo automaticamente essa segunda etapa. Terceira etapa, verificar a necessidade ou não de transformações. Falei agora há pouco que muitas vezes a taxa e o prazo não estão na mesma unidade. Se não tiverem, eu tenho que pensar em transformar. E essa é a terceira etapa. Quarta etapa, escolher que fórmula ou fórmulas eu vou utilizar para resolver a questão. Por enquanto, pode até usar aquela colinha ali do lado, né? Eu vou mostrar daqui a pouco de novo. Quinta e última etapa, substituir e resolver. Então, o que eu quero que vocês percebam? Um erro que muitas pessoas cometem, aí tem dificuldade em resolver questões de matemática financeira, é querer ler resolvendo. Olha só, pulou 4 etapas. Resolver é a última, e depois que você faz as outras, é a mais fácil. Acreditem em mim, vocês vão ver isso agora na prática com a resolução desse exemplo. Bom, já li uma vez. O que eu percebi quando eu li? Que ele fala que quando a pessoa atrasa menos de um mês, o sistema é de juros simples. E ela atrasou 10 dias. Isso eu já consegui perceber, tá? Sem entrar em detalhe, mas dá para enxergar isso claramente lendo uma vez. Além disso, ele quer saber quanto ele pagará de juros. Pronto, se eu li a primeira vez, enxerguei isso daqui, já está ótimo. Agora eu vou ler uma segunda vez. Só que da segunda vez eu vou dar nome para as coisas. Vamos lá? As operadoras de cartões de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atraso no pagamento. Bom, isso daqui é a nossa taxa I. E por que eu sei disso? Porque normalmente a taxa é dada em porcentagem e associada a uma unidade. 12% ao mês. Então vou pôr aqui como I, 12% ao mês, que eu posso abreviar A ponto, M ponto, até pedir que vocês se acostumassem com isso. Olha que eu estou na primeira etapa ainda, que eu estou lendo pela segunda vez, mas automaticamente eu já estou entrando na outra, que é dar nome para as coisas, que é identificar. No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema é de juros compostos e atrasos inferiores de juros simples. Eu já tinha enxergado da primeira vez. O vencimento da fatura do cliente é no dia 5, mas ele só receberá o pagamento no dia 15. Aqui a gente já faz uma continha rápida e percebe que ele vai pagar com 10 dias de atraso. Só que o exercício ainda nos ajudou. Ele também falou isso, nem precisava, já estava para a gente saber. Mas ele reforçou, fará o pagamento com atraso de 10 dias. Olha, pelo que nós já conversamos, tanto na primeira aula quanto nessa, vocês já entendem que o acréscimo tem uma relação direta com quanto tempo isso vai ocorrer. Seja numa aplicação, quanto tempo o valor vai ficar aplicado, seja numa dívida, quanto tempo você vai pagar depois. Então, se ele vai pagar com atraso de 10 dias, esse é o nosso prazo N, que, como eu falei, alguns chamam até de T. Então, eu vou colocar aqui 10 dias. Gente, não põe só o número, tá? Coloca também a unidade, isso aqui é essencial na questão. A fatura do cliente é R$ 900, quanto ele pagará de juros. Gente, quando eu comentei com vocês que capital vem com vários nomes e no início, às vezes, a maior dificuldade é a interpretação, é por causa disso. Ele conta uma história e aí você tem que enxergar lá dentro. Às vezes o capital é dado, às vezes não é. Agora, se ele tem uma fatura de 900 e o cálculo dos acréscimos é feito em cima do valor que ele deve, então isso daqui é uma das formas de aparecer o nosso capital.
Então, o juro é calculado sobre 900. Então, ele é o capital. Né? A ideia é essa. E capital nós estamos chamando de C maiúsculo. E ele será R$900. Aqui, se você não quisesse pôr real cifrão, e quando aqui depois da vírgula for só zeros, também não colocar, poderia. Poderia ter posto só C igual a 900. Eu até vou fazer isso no futuro. Aqui é porque são os primeiros, é bom você ter bem claro o que esse valor representa. E o que ele estava pedindo, gente? Os juros. Né? Na primeira vez que eu li, eu tinha percebido isso. Ele quer o J. O J nós não conhecemos. Bom, o que eu posso dizer dessa questão por enquanto? Que nós já cumprimos a primeira etapa, o primeiro passo, que era ler pelo menos 2 vezes, e já cumprimos o segundo passo, que é identificar o que cada valor representa. Vamos agora ao nosso terceiro passo, verificar a necessidade das transformações. Lembra que eu coloquei a fórmula para vocês sem aquele número 100 embaixo? Que poderia, algumas pessoas aprendem assim. Eu coloquei J igual a C vezes I vezes N. Então, nesse momento, é interessante eu pegar esse 12% e escrever como fração. 12 por 100. Isso vai facilitar na hora de substituir na fórmula. Aí alguém pode perguntar, professor, eu posso dividir o 12 por 100 e colocar 0,12? Você pode, mas normalmente em exercício de juros simples eu não faço isso. Porque como a fórmula é direta, e aí muitas vezes é ela que a gente vai usar mesmo, a gente muitas vezes consegue cortar coisas. Então deixar em forma de fração aqui pode ser interessante na hora de fazer o cálculo. Também vamos ver isso daqui a pouco. A outra relação que eu preciso transformar ou verificar é essa, o N. O que vocês vão perceber aqui, gente? Que nosso N está em dias, mas a taxa utilizada é ao mês. E agora? Minha sugestão, tente não mexer na unidade da taxa. Na verdade, a taxa tem alguns detalhes que nós aprenderemos no item específico. Então, por enquanto, não mexam em taxa. Eu vou ter que mexer no prazo. Como é que eu vou transformar esses dias para meses, para depois, então, pensar em resolver a questão? Nós podemos fazer, por exemplo, por regra de 3 simples, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui do lado, poderia dizer assim, olha, que um mês possui 30 dias. E aí nós estamos usando o mês comercial. Quando nada diferente é dito, a gente considera que todos os meses são iguais e tem 30 dias. Também foi comentado na primeira aula, podem retornar lá se tiver alguma dúvida. Agora, nós queremos transformar 10 dias. O que isso representa dentro do meu mês? Uma quantidade X. Como essa regra de 3 é diretamente proporcional, quando eu aumento os meses, eu aumento os dias, eu posso só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 30 vezes x é igual a 1 vezes 10. E que passando o 30 para o outro lado, ele será 10 dividido por 30. Então, eu fiz uma transformação aqui, passando dias para meses. E é ela que eu vou colocar aqui agora. 10 sobre 30 meses. Essa é a terceira etapa, ou terceiro passo. Vamos recapitular o que nós já fizemos? Primeiro passo, ler pelo menos 2 vezes. Da primeira leitura você só entendeu do que se tratava a questão e enxergou ali que seria juros simples. Da segunda vez que você leu, você já fez a segunda etapa, deu o nome, que é I, N, C e J. E agora na terceira etapa nós transformamos o N para ficar na mesma unidade da taxa. Detalhe, gente, a taxa ali quando eu pus 12 sobre 100 não mudou a unidade, ela continua ao mês. Vou até escrever aqui, ao mês. Qual é a quarta etapa? Escolher que fórmula ou fórmulas nós usaremos para resolver a questão. E aí eu vou colocar de novo aqui nossa anotação, para que vocês se acostumem a utilizar essa fórmula. No futuro decorarão, mas por enquanto se acostumem a usar. Como nós só temos ela por enquanto, não tem nem como ter dúvida. A nossa quarta etapa aqui vai se resumir a escrever a fórmula. J é igual a C vezes I vezes N. No futuro, quando tivermos mais opções, você vai poder escolher, né, e depende de cada situação. E se tiver alguma dificuldade, eu vou ensinar as técnicas também para que vocês saibam que fórmula usar em qual momento. Tá? Não se preocupe, chegaremos lá. Então, olha só, eu tenho aqui que o J é igual. O capital é R$900. Eu não preciso pôr os reais aqui, tá? Vou pôr só o 900 mesmo. Vezes o I, que é 12 por 100. Eu optei por fazer dessa maneira. Vezes o N, que é 10 sobre 30. E eu falei para deixar tudo em fração, porque agora eu posso fazer várias simplificações aqui que vão nos ajudar. Para começar,
Esses dois zeros do 900 eu posso cortar com os dois zeros do 100. Só posso fazer isso porque aqui eu tenho apenas multiplicações e divisões, senão não poderia. O que mais? Eu consigo cortar o 0 do 10 com o 0 do 3. E aí, gente, para a gente não se perder, vamos fazer aos poucos. O que ficou agora depois que eu fiz esses cortes? Né? Sobrou 9 vezes 12 vezes 1 sobre 3. O resto sumiu. Né? Quando eu cortei os dois zeros do 100 virou 1. 1 na divisão a gente não escreve. E olha só, ainda consigo simplificar o 12 com o 3 se eu quiser. Que aqui vira 4. Isso aqui são só técnicas que eu acabo ensinando para que o exercício se torne mais prático para vocês. Num concurso, vocês não têm que correr com a questão. Mas o que você puder fazer para torná-la mais prática é uma vantagem para você. Então nós temos aqui com o nosso J, ficou 9 vezes 4, ficou 36. No caso, R$36. Nosso gabarito está aqui na letra C. Uma questão aí relativamente fácil, mas que você não pode subestimar a matéria. Tá? O que acontece na prática, e eu até aproveito isso nesses primeiros, é que se você tiver um roteiro na sua cabeça, né, desenvolvimento de problemas, aí sim ela se torna fácil. Outro detalhe é que, como eu dividi em várias etapas, dá a impressão que o exercício é muito grande, que eu estendi o exercício. Mas, gente, não é bem assim. Né? Como é o primeiro, realmente eu fiz com mais calma, mais devagar. Isso aqui com a prática você faz super rápido. Né? Essas etapas que eu acabo descrevendo, você faz automático. Você só lembra, vou ler aqui 2 vezes, já vou escrever o que é, daqui eu vou pensar na transformação, vou verificar. Tem hora que nem precisa, mas a gente verifica. Aí eu já vou pensar na fórmula e vou resolver. Né? E o exercício não fica tão longo assim. Isso também vai ter treino, vocês vão ter oportunidade de fazer exercícios e colocar em prática isso e fazer com que você ganhe também uma certa agilidade. Né? Não é pressa, uma certa agilidade no desenvolvimento da questão. Bom, vamos falar agora sobre cálculo do montante. Esse montante seria a soma do capital aplicado mais os juros. Gente, só reforço que quando a gente estuda isso daqui, pode ser aplicação ou pode ser uma dívida. Eu vou explicar para aplicação, porque é prático escolher um deles, mas tudo que eu falar para aplicação, entenda que vale para a dívida também, o financiamento, empréstimo e tudo mais. Então imagine que você aplicou um certo valor no banco. No futuro, você vai resgatar o que você aplicou mais os juros. Esse total é o que chamamos de montante e que nós representaremos aqui pela letra M maiúscula. E aí daqui nós temos mais 2 fórmulas possíveis. Uma que é a própria definição de montante, que é a soma desse capital aplicado mais os juros. E juntando essa fórmula com aquela outra do J, nós podemos relacionar diretamente o montante com o capital sem precisar calcular os juros, que é essa segunda fórmula. Montante M é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa I vezes o N. Mesmos critérios de lá, né, da forma do juro. O I, se tiver em porcentagem, você vai escrever o número sobre 100. E o N tem de estar na mesma unidade da taxa. Outra observação aqui, que é para ajudar vocês, eu coloquei alguns sinônimos aí com esse montante pode aparecer ou vir pedido. Tinha feito isso lá no capital da primeira aula, fiz com os juros, agora eu estou fazendo com montante. Dentro de um exercício, às vezes ela aparece como valor futuro, como valor final. Quando é uma dívida, o valor total a ser pago, só o valor a ser pago, ou o valor devolvido. Quando é aplicação, às vezes ele vem como valor total resgatado, é o que você está pegando. Quando é dívida, valor total da quitação, e assim por diante. A ideia é, você vai treinar para que quando aparecer algum desses termos, você vai saber que refere-se a montante. Por enquanto, se você está resolvendo uma questão e tiver dúvida, ainda pode retornar aqui no material, né, que você tem ele em PDF também, e dar uma olhada. O que não vai deixar de fazer a questão por isso. E aí continue treinando e insistindo até que isso se torne natural para você. Bem tranquilo, tá? Nada demais. O fato é que agora temos mais 2 fórmulas. Então nós vamos acrescentá-la ali no nosso bloquinho para que depois, quando a gente precisar, a gente tenha isso de fácil acesso. Então já tinha J igual a C vezes I vezes E, estamos dentro de juros simples ainda. Montante M será capital mais juros. E montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa I vezes o prazo N. Vamos deixar aqui por enquanto, quando precisarmos a gente vai utilizar.
Em algum momento pode ser que a gente nem precise, né? Que você se acostume aí de tanto utilizar e essa fórmula já fique meio que diretamente na sua cabeça. Vamos resolver exemplo colocando em prática isso que eu acabei de falar. Então temos aqui mais uma questão da banca Sesgran Rio. Essa caiu no concurso da Petrobras 2012. Com o objetivo de aguardar o momento de investir em um imóvel para ampliação dos negócios, a empresa XX aplicou o valor de R$ 1.200.000 a juros simples de 1,5% ao mês durante 3 meses. Qual o montante do valor aplicado em reais ao final do segundo mês? Olha, gente, lembra a primeira etapa, ler pelo menos 2 vezes. Eu já li a primeira vez e percebi que é um exercício que envolve juros simples e já percebi que ele quer saber o montante. Só que cuidado, ele quer o montante no final do segundo mês. Olhei só o geral, né? Não olhei detalhe, o que ele forneceu ou não e tudo mais. Mas já tenho uma noção aí do meu exercício. Agora eu vou fazer a segunda leitura e daqui eu já passo para a segunda etapa também. Já vou dando nome àquelas coisas que o exercício me forneceu. Com o objetivo de aguardar o momento de investir em um imóvel para ampliação dos negócios, a empresa XX aplicou o valor de R$ 1.200.000. Gente, ele falou que isso aqui é o quanto ele está aplicando hoje. Então, esse é o nosso capital. É sobre esse valor que depois terão os acréscimos, né? Então, o C é igual a R$ 1.200.000. Está dentro daqueles sinônimos que eu coloquei para vocês da primeira aula, em como o capital poderia aparecer dentro de uma questão. Bom, essa aplicação é a juros simples, já tínhamos visto isso, de 1,5% ao mês. Olha, temos uma porcentagem associada à unidade do tempo, e isso, via de regra, é a nossa taxa I. 1,5% ao mês. Isso vai ocorrer durante 3 meses. Então, aqui ele já está dizendo quanto tempo isso vai ocorrer. Mas tem um detalhe, e aí eu peguinha dessa questão, por isso que a gente tem que ficar muito atento, e por isso que eu li a primeira vez sem me preocupar com o detalhe, senão eu já erraria aqui. Ele falou que vai aplicar por 3 meses, mas isso não importa, porque ele quer o montante no final do segundo mês. Então, na verdade, o nosso N é 2. Ou seja, se eu jogo 3, eu descubro o montante no final do terceiro. Tudo bem, é o que ele vai resgatar, mas não é o que o exercício perguntou. Viram como a questão de concurso às vezes pega no detalhe? E essa primeira leitura que a gente faz nos deixa atentos, né, em relação a isso. O que mais está dizendo aqui? Que ele quer o montante, ele quer o M. Aqui então nós já vencemos 2 etapas do exercício. Já lemos pelo menos 2 vezes, quando falo pelo menos pode ler mais, se precisar. E já especificamos o que cada valor representa. A terceira etapa é verificar a necessidade das transformações. No caso, a nossa taxa está em porcentagem, eu vou escrevê-la como 1,5 por 100. Mas ela continua ao mês. Isso aqui nem é bem uma transformação, mas é uma das coisas que eu vou fazer pela maneira que eu coloquei a fórmula, né? O jeito que eu coloquei a fórmula me pede que eu faça isso. E o N, esse eu tenho que verificar. No nosso caso, é boa notícia, o N está em meses e tem uma taxa que também está ao mês. Então aqui não vai ser necessário fazer aquela transformação que eu fiz no anterior. Já posso pensar na próxima etapa, que é escolher que fórmula eu usarei para resolver a questão. Quero deixar claro que aqui a gente já está indo para a quarta etapa. Viram que na verdade não é demorado? É só mesmo uma organização de ideias. Vai fazer toda a diferença na prova de vocês. Gente, e agora? Que fórmula que eu vou usar? O que é melhor e o que não é? Eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica de asteriscos. É isso mesmo. Então, a técnica que vai te ajudar a decidir que fórmula você vai usar para resolver a questão. Como é que ela funciona? Eu vou tendo as fórmulas aqui do lado, eu vou pegar e marcar com asterisco aqueles termos que o exercício me fornece. Por exemplo, ele me forneceu o capital. Então, eu vou marcar com asterisco o capital em todas as vezes que ele aparece. Que está aqui. Ele me forneceu a taxa I. Então, vou marcar com asterisco todas as vezes que essa taxa I aparece. E ele me forneceu o N. Vou marcar com asterisco todas as vezes que o N aparece. Por que isso, gente? Porque agora eu sei que eu consigo usar aquelas fórmulas onde apenas um termo não está marcado.
Se eu tiver uma fórmula que faltam duas coisas, essa eu não consigo utilizar no momento. Posso até utilizar depois, se eu fizer um cálculo sucessivo. Então, olha só, se eu quisesse usar a primeira fórmula aqui, eu conseguiria. Porque se eu tenho o capital, a taxa e o prazo, eu acho o J. Posso fazer isso, mas não é o que o exercício me pediu. Ele pediu o montante, mas seria possível. A segunda fórmula, por enquanto, eu não conseguiria usar. Falta o M e falta o J. Se faltam dois termos, eu não vou conseguir resolver. E a terceira fórmula eu consigo usar. Porque se eu tenho o capital, o I e o N, e o 1 é uma constante, a única variável aqui é o M. Então eu conseguiria utilizar essa fórmula e calcular diretamente o montante. Mas e agora? Qual que eu vou usar? Gente, se eu usar a primeira, calcular o J, e depois substituir o J aqui na segunda, eu vou achar o montante. E não se assustem, é o jeito mais fácil, porque essa primeira fórmula é mais tranquila de usar. Então, uma das maneiras de resolver seria essa. Calcular o J primeiro, o exercício não pediu, mas eu poderia, e depois calcular o montante. A outra maneira seria jogar diretamente aqui na última fórmula e já calcular o montante. Então, esse é um exercício onde você escolhe, e essa quarta etapa é para isso mesmo. Você escolher qual estratégia você vai utilizar, qual fórmula ou quais fórmulas, para resolver a questão. Como meu objetivo aqui é simplificar, eu vou fazer o jeito que eu acho mais fácil, tá? Eu vou usar a primeira fórmula e depois a segunda. Então vamos lá. O J é igual a C vezes I vezes N. Então o nosso J aqui ficou 1.200.000. Eu não preciso colocar o cifrão nem aquele vírgula 00. Vezes a taxa I, que é 1,5 por 100, vezes o N, que é 2. E aqui, gente, eu vou usar aquela estratégia. O que eu conseguir simplificar, eu vou simplificar. Então, por exemplo, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros do 100. Isso porque eu só tenho multiplicações e divisões. E é por isso até que eu falei que essa fórmula era mais fácil. Aquela última fórmula do montante tem 1 mais e N. Esse mais me dificulta fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Né? Regrinhas matemáticas. Então, quando eu tenho só multiplicação e divisão, fica mais fácil. E esse 1,5 vezes 2 é o dobro de 1,5. Então, fica fácil entender que isso daqui dá 3. Então, olha só, cheguei nisso daqui. É 12.000 vezes 3. Não precisa nem fazer continha, praticamente de cabeça você já mata. 12 vezes 3 dá 36, então na verdade o juro é 36.000. Só que cuidado, como eu usei essa estratégia, eu poderia induzir vocês a achar que isso aqui já é a resposta, tá? Tem o vírgula 00, mas eu vou deixar aqui sem. Não é a resposta. Ele não pediu o juro, inclusive existe essa alternativa aqui para pegar algumas pessoas mais distraídas, que não é o caso de vocês. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou jogar na segunda fórmula, porque agora eu consigo, agora eu tenho J. Se montante é capital mais juros, eu já tinha o capital, 1.200.000, e agora eu posso acrescer os juros 36.000, a soma disso vai dar 1.236.000 reais. Que é o montante. E agora sim, o gabarito da nossa questão. Letra B, 1.236.000. Gente, percebam que a questão em si também não é difícil, mas provavelmente muitas pessoas erraram, né? Muitos provavelmente porque usaram o N como 3. É a questão de você ler muito rápido e querer já resolver, isso é um erro, não pode fazer isso. E o segundo porque talvez calculou o J e ali na pressa empolgou e marcou 36.000. Não é o que vocês farão, né? Estou então ensinando a vocês a pensar a questão com calma. Não vai fazer com que a questão fique muito demorada, é prática, né? A ideia é que quanto mais você treine, você consiga fazer isso de maneira um pouco mais rápida. Por outro lado, você não erra, né? Você faz a questão uma vez só e já mata e já acerta também, sem a preocupação de ter que retornar para procurar erro depois, né? Você já acerta diretamente. Estudamos aqui neste vídeo o significado de juros simples, suas fórmulas e resolvemos questões que envolvem cálculo de juros e montante. No próximo vídeo falaremos ainda sobre juros simples, só que trataremos sobre cálculo de taxa de juros, principal e prazo. Até lá
e bons estudos!